Bem, pessoal, hoje a gente vai fazer a correção do exercício, né, que ficou para trás aí. E aí a gente vai ver a resolução, a correção. E se a gente tiver alguma dúvida aí, eu fico no aguardo de vocês, ok? A gente está aí, né, resolução dos exercícios de poliedro, que foi os exercícios que ficaram para trás aí. E aí a gente vai começar a fazer agora. Número 1. Um prisma possui 17 faces, né, incluindo as faces laterais e as faces inferior e superior. Uma pirâmide cuja base é idêntica à base do prisma possui quantas arestas? Então, a gente tem que ver que o prisma ele vai possuir duas faces de base, né, e 15 faces laterais. Então, logo, é, as, as bases desse polígono vão ter 15 lados, correto? Se eu tenho 17 faces, incluindo as laterais e a inferior e superior, eu vou ter uma em cima e uma embaixo, e o resto são todos laterais. Se eu tenho 17, tiro duas, eu fico com 15. Então, eu tenho que 15 faces são laterais, né? Então, a pirâmide ela vai possuir uma base só, né? Com o mesmo número de lados desse prisma, que é 15. Então, a pirâmide, a base dela vai ser um polígono de 15 lados. E 15 faces, né, laterais, porque é um triângulo, né, que tem 15 faces triangulares do lado, né? São 15 arestas da base e 15 arestas laterais. Então, 30, correto? A gente vai ter as arestas laterais mais as arestas da base, que para cada face eu tenho duas, né? Porque sempre uma vai estar compartilhada uma face com a outra. Então, eu vou ter 30 arestas no total disso daí. Vamos lá para 2. Se a soma dos ângulos de todas as faces de uma pirâmide, incluindo a base, é 3.600 graus, então a base da pirâmide é um polígono com. Aí a gente tem que usar essa formulinha aqui, ó. S é igual a V menos 2 vezes 360, né? O V é o que eu quero achar, né? Então, eu vou ficar com... Nesse caso aqui, eu vou substituir o S por 3.600 e vou ficar com V menos 2 vezes 360 igual a 3.600, né? O 360 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ficar com V menos 2 é igual a 10. Vou isolar o V, que é o que eu quero achar. Então, o 2 vai passar para lá somando. Então, eu vou ficar com V igual a 10 mais 2, V igual a 12. Porém, como uma dessas... logo são 11 vértices, né, da base e um vértice fora do plano da base, né? Como é uma pirâmide, eu vou ter uma base com 11 vértices e um deles é o que está sendo meu ponto de projeção. Então, ele vai ser fora do plano. E como a questão me pergunta, a base da pirâmide é de um polígono com, então vão ser 11 lados, né? Eu vou retirar um desses porque vai ser o vértice que está sendo o meu ponto de convergência dos vértices, né? Então, alternativa a letra C. Número 3. Para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Como um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de aresta menor do que a metade da aresta do cubo. Cada face do polígono P
então é pintada usando uma cor distinta. Então, cada face tem uma cor distinta. Com base nas informações, qual a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Então, a gente primeiro vai partir da nossa figura base desse troféu, né? Como ele fala aqui, é um cubo, ó, obtido a partir do corte dos vértices de um cubo. Então, a gente tem um cubo aqui em verde, ó. E o que seria o vértice? O vértice seriam esses pontos de encontro aqui, né? Que eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. Se eu fosse ver, se eu for fazer só o número de faces do cubo, é fácil de eu contar. Eu tenho essa face da frente, eu tenho essa face da esquerda, tenho essa face da direita, tenho a face de baixo, tenho a face de cima e tenho a face que está atrás, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Porém, nessa figura aqui, cada face ela é pintada de uma cor diferente, mas ela tem um corte nos cantos, né, nos vértices do cubo, tirando um tetraedro. Então, eu vou tirar um triângulo aqui, ó, como se fosse... Eu até tentei aqui fazer de uma outra cor, mas eu não consegui uma figura legal para dar esse efeito. Então, é como se eu estivesse traçando aqui, ó, cortando aqui, em cada canto desse eu estivesse cortando essa figura que eu estou fazendo aqui, uma pirâmide, né? Então, cada corte desse aqui, eu vou criar mais uma face. Então, para a gente saber o número de cores que a gente precisa, a gente tem que ver quantas faces o cubo tem, que a gente já contou que são 6, mais o número de faces que eu estou criando com esse corte. Então, ó, eu estou cortando... Cadê a setinha? Aqui, ó, então, criei uma face. Aqui, criei 2. Aqui, criei 3. Aqui, criei 4. Aqui, criei 5. Na de trás, aqui, criei 6. Aqui, criei 7. Aqui, criei 8. Então, o cubo que tinha 6 faces, ele passou a ter 6 faces mais as 8 que eu criei com esse corte de um tetraedro nos cantos desse cubo, né? Então, para mim saber o número de tintas que eu vou usar, né, a quantidade de tinta, de cores de tinta, eu vou somar 6, que é o número de faces original do cubo, mais as 8 que eu criei com o corte, né? Então, 6 mais 8 vai dar 14. Eu vou ter 14 faces a serem pintadas. Então, como cada face é pintada de uma cor distinta, também tenho 14 cores, né? Número 4. Dado que um poliedro convexo tem 2 faces pentagonais, 4 faces quadrangulares e n faces triangulares, assinale o que for correto. Aí a gente tem as alternativas, né? 1. Se o número de vértices do poliedro é 11, então n é 4. Se o número de faces do poliedro é 16, então n é 10. O menor número possível para n é 1. Se a soma dos ângulos de todas as partes do poliedro é 3.600, n é igual a 6. Se o número de arestas do poliedro é 25, então n é igual a 8. Para começar a resolver isso aí, a gente vai precisar fazer essas relações aqui, ó. São duas figuras, como ele fala, ó, duas faces pentagonais, então dois pentágonos, 4 quadriláteros e n triângulos, né? Então, a gente já começa com essa relação, ó. O número de faces vai ser, ó, 2, né? 2 mais 4 mais n, né? Porque eu não sei quantos triângulos são, que vai dar 6 mais n faces, né? Porque eu tenho, ó, convexo com 2 faces pentagonais, 4 quadrangulares e n triangulares. Então, esse é meu número de faces. O número de arestas, no caso, eu vou ter, ó,
2 faces com 5, 4 faces com 4 e n faces com 3, né? Porque eu não sei quantas faces tem em forma de triângulo sobre 2, porque a gente está dividindo por 2, porque cada face, cada aresta ele é usada 2 vezes, então divido por 2 para me tirar a repetição, né? Que eu vou ficar com 2 vezes 5, 10, mais 4 vezes 4, 16, então 10 mais 16, 26, mais 3n sobre 2. Lembrando que o 2 é porque eu estou usando a mesma aresta 2 vezes. Então, eu vou acabar... para me tirar a repetição, eu vou dividir por 2. Então, vamos lá. Para a primeira, se o número de vértices do poliedro é 11, então n igual a 4. Aí a gente tem a fórmula, né, que vértice menos aresta mais face é igual a 2. Vamos substituir. Ó. Se o número de vértices é 11, então V vai ser o valor de 11, né? O número de arestas a gente tem, que é 26 mais 3n sobre 2, mais o número de faces, que é 6 mais n. Então, substituindo, a gente vai ficar com essa expressão aqui. Aqui é negativo, então vai mudar o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Então, eu vou ficar com 11 menos 26 menos 3n mais 6 mais n. Como aqui é soma de fração, ó, aqui eu tenho uma fração, eu tenho que fazer o MMC de todo mundo, né? Todo mundo, como todo mundo é como se tivesse o número 1 embaixo, o MMC vai ser o número 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 11, 22. E assim sucessivamente, né? Fazendo o MMC, eu vou ir transformando, né, esse cálculo. Eu vou ficar com 22 menos 26 menos 3m mais 12 mais 2n igual a 4. Como eu fiz o MMC, eu posso operar só a parte de cima, né? 22 menos 26 menos 3 mais 12 mais 2n igual a 4. Vou juntar quem é n e vou isolar quem é número, né? 2 menos 3, 2n menos 3n igual a 4 menos 22 mais 26 menos 12, né? Então, vou ficar com menos n é igual a menos 4, multiplicando por 1, n igual a 4, então, alternativa verdadeira. Segunda possibilidade, se o número de faces do poliedro é 16, então n igual a 10. Se eu tenho o número de faces, eu vou usar, né, isso aqui. Ó. Se eu tenho que o número total de faces é n mais 6, e eu tenho a suposição que são 16 faces, então eu vou substituir. Ó. Faces é igual a n mais 16, 16 é igual a n mais 6, o n está positivo, vai voltar para o outro lado negativo, vou ficar com 16 menos 6 igual a n, 10 igual a n, verdadeiro também. Quarta possibilidade, o menor número possível para n é 1. Se o menor número possível para n é 1, é só substituir n no número de arestas, naquela fórmula de arestas, né? Possível n igual a 1, então arestas é 26 menos, mais 3n sobre 2. Temos que 29 sobre 2. Porém, 29 sobre 2 não é um número inteiro, o que a gente não consegue ter aresta pela metade. Então, esse caso a gente descarta porque é falso, né? Se tivesse dado aqui, essa divisão tivesse dado um número inteiro, a gente poderia colocar como verdadeiro. Mas se eu fizer essa divisão aqui, ó, 29 dividido por 2 vai dar 14,5. 14,5 eu não posso ter uma aresta pela metade. Correto? Então, por isso, considerado falso. Possibilidade 8, se a soma dos ângulos de todas as faces do poliedro é 3.600, então n é igual a 6. Aí eu tenho essa fórmula aqui, né? V menos 2 é igual a 360
360 igual ao valor de todos os ângulos. Né? No caso aqui, ele me deu que a soma dos ângulos é 3.600. Então, substituindo 3.600, o 360 vai vir para cá dividindo, então eu vou ficar com V menos 2 igual a 10. Vou ficar com V igual a 12. Aí, para mim descobrir o N, eu vou ter que substituir para formar nessa fórmula aqui, né? V menos A mais F. Só que aí botando o número 12 como V. Vou ficar com 12 menos 26 mais 3n sobre 2, mais 6 mais n. Aqui é negativo, então inverte o sinal de todo mundo aqui dentro. Então, vou ficar com 12 menos 26 menos 3n sobre 2, mais 6 mais n igual a 2. Mesma coisa, né? Fração, né? Então, eu consigo soma e subtração de fração, MMC. O MMC vai ser 2, então eu vou ficar com 24 menos 26 menos 3n mais 12 mais 2n igual a 4 sobre 2. Igualei, então posso operar só a parte de cima. 24 menos 26 menos 3n mais 12 igual mais 2n. Vou isolar quem tem n para um lado, quem tem número, só número para o outro. Então, vou ficar com 2n menos 3n é igual a 4 menos 24 mais 26 menos 12. 4 menos 24 menos 20. Menos 20 mais 26 mais 6. 6 menos 12 menos 6. Então, eu vou ficar com menos n igual a menos 6. Multiplico por menos 1 para deixar o n positivo. N é igual a 6, então possibilidade também verdadeira. Possibilidade 16. Se o número de arestas do poliedro é 25, então n é igual a 8. Aí eu vou igualar A. Né? Se no caso aí eu tenho que A, que é o número de arestas, é 26 mais 3n sobre 2, vou igualar A. Né? Então, ó, A é igual a 25, né? Substituindo, né? 25 é igual a 26 mais 3n sobre 2. O 2 está aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando. Então, vou ficar com 25 é igual a 26 mais 3n. Vamos isolar quem tem n para um lado e quem tem número para o outro. Então, vou ficar com 50 menos 26 igual a 3n, né? 50 menos 26 é 24, o 3 vai passar para cá dividindo. Então, 24 dividido por 3 igual a n, 8 é igual a n. Então, é uma possibilidade verdadeira também. Então, nessa questão, a gente vai marcar como possibilidades corretas a primeira, a número 1, a número 2, a número 8 e a número 16, tá ok? Então, essas são as alternativas corretas aí, 1, 2, 8 e 16. Só usar a fórmula, né, as fórmulas que a gente tem visto, né, e entender o que é a aresta, o que é, o que vezes o que, e o que é a face, que é o que mais o que, ok? Então, número 5, o PB, um poliedro convexo, tem 25 arestas e todas as suas faces pentagonais estão, então, o número de faces e de vértices do poliedro são, respectivamente, o número de faces é igual a n pentágonos. Então, o número de arestas é igual a 5n sobre 2. Né? Daí nós temos que 5n sobre 2 é igual a 25. Né? Aí o 2 vai passar para cá multiplicando. Né? Vai ficar 5n igual a 50. O 5 está multiplicando aqui, vai passar dividindo, vai ficar por 50. N é igual a 50 sobre 5. N é igual a 10. Então, a gente tem que 10 faces tem esse poliedro. Aí, se a gente tem o número de faces, a gente pode ver o número de vértices pela relação de Euler, onde V menos A mais F é igual a 2.
O V é o que eu quero descobrir, né? O número de arestas ele me dá na questão, ó, 25. E o número de faces eu acabei de calcular, né, que é 10. Então, eu vou ficar com V menos 25 mais 10 igual a 2, que é da fórmula. 25 mais 10 menos 15, né? O 2 vai passar o 15, isolando o número para um lado, letra para o outro. Eu vou ficar com V é igual a 2 mais 15, V é igual a 17. Então, eu tenho que o número de faces desse poliedro é 10 e o número de vértices desse poliedro é 17, assim dando a alternativa letra E. Tá? Galera, a correção dessas questões é isso aí, assim, são questões bem simples de se fazer. Deem uma olhada com atenção e qualquer coisa me chamem e me mandem as dúvidas. Grande abraço aí.